Boa noite a todos e a todas. Então, vamos continuar as aulas de empreendedorismo, e inovação estratégica, hoje falando de oportunidades virtuais e as suas tendências. A gente já conversou bastante sobre criatividade, né, sobre algumas outras coisas, que fazem parte do empreendedorismo, mas não dá para deixar de fora, a internet. A internet é esse mundo que a gente vê todos os dias, né, que a gente trabalha, que a gente precisa, e esse mundo, ele, na verdade, ele está também no empreendedorismo, né? Ele inicia a partir ali de 1990, né? Você começa a ver isso já um pouco mais forte, mas ganhando mais forças a partir do ano 2000. Bom, e aí você começa a entrar num mundo que é extremamente complexo, né? Complexo porque a gente vai ver, tem gente que ganha muito dinheiro na internet, tem gente que perde muito dinheiro, né? E além dos golpes que vocês devem ver aí todos os dias. Mas isso faz com que alguns empreendedores também comecem a criar sites, né? A criar portais, a criar lugares que eles possam vender as coisas, né? Então, eles começam então a criar esses sites, a começar a fazer vendas em um lugar não físico, mas agora virtual. E aí, essas empresas, e principalmente ali nos Estados Unidos, elas começam a expandir, expandir esse universo territorial local para todo mundo, o mundo inteiro. E aí você faz o que hoje os caras falam, que é furar uma bolha, né? Então eles furam a bolha do comércio local e vendem para o mundo inteiro. E aí essas empresas, elas também, elas percebem que tem oportunidades, né? Mas também elas erram. E elas começam a testar, né? Testar o que dá certo, o que não dá certo. Algumas, e eu vou dizer para vocês, algumas deram muito certo, né? A Amazon, por exemplo, deu muito certo, e outras não deram certo, algumas estratégias não deram certo. Mas quem é mais jovem, né, de idade, então, se nós estamos em 2024, quem aí nasceu depois dos anos 2000, ele já nasce com a internet como algo natural, né? Que é algo natural? Algo que sempre existiu, algo que está ali, eles conseguem operar, trabalhar, navegar muito bem, e isso faz com que eles sejam nativos, né? A galera fala que é um pessoal que é nativo da internet. E recentemente a gente tem visto algumas outras instituições, né, como as startups, que são, na verdade, aceleradoras de negócio, né? Então, elas cria-se uma nova regra aí no mercado de algumas organizações que aceleram as outras, né? Que eles chamam de startup, aceleradoras de negócio. Elas colocam isso para andar com mais velocidade, investem, né? Eles têm um negócio chamado investidor anjo, uma pessoa que vai lá e investe naquilo e ela anda mais rápido, né? Então, isso tudo também por conta da internet. E as startups, né, elas têm um pouco de planejamento, mas elas têm, na verdade, o começo só, elas precisam ser aceleradas, elas precisam ser desmanteladas, né? Elas precisam ir para frente com isso tudo. E aí, como eles têm pouco dinheiro, eles também têm um investimento inicial pequeno. Então, eles começam a acelerar uma empresa, né, essas startups, elas aceleram o que dá para acelerar, o que dá para a gente entrar com mais dinheiro e começa a tentar ganhar mercado a partir daí. Bom, e aí, não sei se vocês têm acompanhado isso, mas
Hoje nós temos esses modelos de negócio na internet, e eu até disse isso em sala de aula. Acho que quem ignorar a internet é um erro fatal. Tem que entender a internet, sim, tem que ir em redes sociais, tem que fazer parte dessa internet. A falta de entendimento, né, dessa rede, dessas internets, dessas canais sociais, sejam ela do YouTube, seja do Instagram, seja do Facebook, seja do LinkedIn, seja do X, seja de qual for o tipo de rede social, você tem que saber aproveitar. E aí, hoje, existem medições, né, métricas de o que é uma boa rede, né, quem que é um influencer. Então, a gente tem lá os views, né, quantas visualizações que as pessoas têm, quantas pessoas que elas conseguem alcançar, né, quanto de retorno, né? Quanto de lead que acabou alcançando, né? Novas pessoas no mercado que conseguiram, que aquela promoção na internet, na rede social conseguiu alcançar. Então, você vê aí que a internet ela começa a fazer parte disso. E parte disso que vai gerando receita e custo também, né? Não só receita, mas custo, porque hoje anunciar com um influencer, anunciar com uma pessoa que tem influência, ele até hoje, antes de começar a aula, eu vi para vocês, eu vi uma pessoa falando assim, eu fiz um collab, né? Eles chamam de collab, eu acho bonitinho. Uma colaboração entre um influencer e uma empresa. No caso, era uma influenciadora e a Shell. E ela estava fazendo propaganda para a Shell. Achei bem legal a propaganda. Então, a Shell paga para ela fazer aquela propaganda, e ela tem uma rede de 1,5 milhão de seguidores. E aí os seguidores, ela falou para baixar um aplicativo da Shell. Ela falou que a Shell, ela dá pontos. Então a pessoa vai ali a partir daquilo que o influenciador disse a ele. Então, você acaba investindo nesse influenciador, às vezes tendo um retorno desse investimento muito maior e mais rápido do que investir numa televisão, num rádio, num jornal. E aí aqui no livro tinha alguns modelos de, de negócio virtual, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, né, essas intermediações de negócio, são intermediações de negócio com negócio, né? O consumidor com o consumidor, é aquele bate-bola entre empresas, daí você usa a internet, então você usa aí um chat, uma sala, então é bem tranquilo. Aqui alguns negócios, vai estar lá no slide para vocês também. Eu não sei se alguém de vocês já viu um negócio chamado compra coletiva. No passado distante teve isso, sites de compra coletiva. Então, eram sites que eu achava incrível. As pessoas iam lá e se inscreviam, faziam compras coletivas. Hoje a gente também tem shoppings virtuais. Eu acho que o próprio Google oferece isso. Se você for procurar lá alguma coisa, ele vai te dar um shopping virtual, um monte de lojas que anunciam com eles e aparecem ali, né? Você tem sites de comparação, que são sites de comparação. Se vocês não conhecem, por favor, anotem para depois olhar. Decolar, Buscapé, Zoom, Bom de Faro. Se você vai, por exemplo, num Buscapé, e você quer algum material, ele compara os preços das lojas, ele vai te falar onde que tem. Então, é uma estratégia do Buscapé, do Zoom, do Bom de Faro, de cadastrar as empresas que querem vender e oferecer para o consumidor que quer comprar. Então, ele serve ali de uma ideia de intermediador. Você tem leilão na internet, né? E um leilão que é bem interessante é o Mercado Livre. O pessoal vende de tudo, vende lá, vai vendendo. Eles chamam de leilão, né? Você tem outros sites que são em listas, né, de classificados ali.
né? Lista de empresas que tem na região, né? Então, por exemplo, quando eu fui para Matupá, eu olhei lá na internet hotéis em Matupá, teve uma lista de hotéis. Então, você tem sites, até site, gente, de permuta. E o que que é permuta? Permuta é você dar alguma coisa e receber outra. Então, existe sites até de permuta. Então, essa intermediação de negócios, ó, sendo um portal, sendo por uma compra coletiva, sendo por um shopping, né, um site de comparação, um leilão, sempre ele está como um papel de intermediador entre o consumidor e o vendedor, entre uma empresa e o cara que quer comprar. Daí, nós temos a outra forma aí de aproveitar a internet, que é a comercialização da propaganda, né? Geralmente, hoje tá uma praga isso na internet. Você abre um site, já fica um pop-up, já fica uma caixinha ali, um banner falando, ó, compre aqui, olha, você ganhou desconto, olha isso. Então, você tem uma propaganda onde você for, né? O meu filho até joga alguns joguinhos, e esses joguinhos grátis, ele tem sempre uma propaganda. Sempre acabou uma fase, ele tem uma propaganda. Acabou outra fase, outra propaganda. Às vezes no meio ele interrompe para passar uma propaganda. No YouTube tem propaganda entre um vídeo e outro. O Spotify tem propaganda entre um vídeo, entre uma música e outra, né? Então você tem uma forma aí de comercializar, né, de mostrar seu produto, de mostrar sua empresa dentro do seu público-alvo. Você imagina, você vai colocar a sua propaganda como um profissional dentro de um site norte-americano, os caras vão ir atrás. Então, é uma forma também, né? A comercialização dessa propaganda em notícias, né, em sites de notícia, em sites de compra, em jogos. Então, você tem diversas coisas aí. Bom, e geralmente, nessa pegada aí do comercialização da propaganda, a gente encontra muita propaganda em sites de buscas, né? Então, aí, sites de busca como o Google, o Bing, o Yahoo, porque eu espero que vocês saibam que o Google não é o único site que existe de busca. Vocês podem até comparar, existem outros sites, a gente usa o Google direto, mas existem outros sites que também te dão outros resultados. E assim como o Google, ele te traz propagandas, ele te dá anunciante, né? Então, você tem outras ideias aí. Mas o que é interessante para nós é saber que tudo vai ter algo por trás, alguém pagando. Hoje nós também temos mercados virtuais, né? Literalmente mercados virtuais mesmo, né? Eles colocam um site, você entra lá e compra. E aí, é claro, você tem que saber o site direto, né? Você não vai através de um intermediador. Então, por exemplo, eu às vezes vou procurar alguma coisa para me comprar. Eu vou no YouTube, eu vou no Google, né? Então, um site de busca, procuro o produto, vejo as lojas que estão mais baratas e às vezes entro na loja para ver qual que é. Então eu vou direto nesse mercado, né, que vende isso. E aí a gente tem, e aí um bom exemplo disso é a Amazon. A Amazon, ela na verdade, não existe ou não existia uma loja física, né, no mundo. Ela só era online. Por quê? Porque ela começou com um negócio de venda, né? Vou vender, comercializar livro, e aí foi estourando, estourando, e hoje ela comercializa de tudo, né? E num ambiente virtual. Então, ela era basicamente virtual e ela acaba vendo isso e explorando isso muito bem. Uma outra loja que eu coloquei aqui, por exemplo, é o Submarino. O Submarino também fez sucesso, né? Tem que falar para vocês que eu nem lembro se ainda existe, mas ele fez muito sucesso há alguns 10, 15 anos atrás, assim como a Amazon. Existem empresas
que elas existem no mundo real, né? Então, aí está a Magazine Luiza, a gente pode colocar outras, né? A própria Americanas existe no mundo real, mas também passa a atuar. Então, você tem a empresa só no mundo real, mas você começa a atuar com essa mesma empresa no online, que é muito interessante. Então, você começa a fazer essa ligação entre o que você tem no presencial, no físico, e o que você tem no online. Você tem que ter um sistema muito bom para isso, né? Tem que ser um sistema muito bom, porque as pessoas, de maneira geral, elas confundem o físico com o virtual. E é claro que é mais barato no online, porque ele te dá uma forma de armazenar diferente. Então acaba que você vai comprar no online e querer buscar no físico e nem sempre está lá no físico, né? Porque o físico envolve ter funcionário, envolve pagamento de um prédio, né? Um aluguel ou de um imóvel, envolve ter luz, ter o atendente. E o online, ele envolve basicamente um sistema que busca, né, aquele produto que está armazenado. Então, é isso. Então, você também tem empresas que existem no mundo real, físicas, né, que começam ou que estão começando a investir em online, né, em investimento online, você está começando a perceber que ela entra nesse mundo online meio com restícios, né, meio assim cautelosos, mas elas começam a entrar, até porque entrar é uma coisa, se atender bem no online é outra coisa. E aí, o que a gente vem vendo aí nos últimos anos, também as próprias universidades, os próprios cursos online, né? Elas começam a sair do físico e aí para o online, né? Assim como estou dando essa aula online, muitas empresas elas vêm fazendo isso de maneira muito perfeita e com um custo muito menor, né? Só vocês imaginarem quanto custa um professor viajar, se manter no hotel, alimentação, e quanto custa ele na casa dele para dar uma aula online e você na sua casa, do que ir lá ligar ar-condicionado, luz, transporte, é isso e aquilo. Então, eles estão alterando aí essas formas de dar treinamento, educação, de venda, né? Essas empresas. Um outro é a rede social. Então, a rede social acaba mostrando uma ideia de se conectar pessoas, né? Conectar pessoas, amigos, novos amigos. Mas, por outro lado, nós também temos negócios em redes sociais, né? A gente tem muita propaganda. Eu disse para vocês, muitos profissionais autônomos hoje que vão para as redes sociais, né? Por quê? Porque ela está evoluindo. Ela está evoluindo para uma rede mista, né? Que não é só de amizade, não é só de reencontros, para uma rede em que você também trata de informação. Eu sigo diversos jornais, então você tem diversos jornais, você tem muitas informações interessantes, você tem curiosidades, você tem profissionais, tudo isso dentro das redes sociais que começam, então, a criar negócios, né? A ter negócios dentro disso. E aí, você tem na rede social, eu acho bem legal isso, é que a rede social ela é terra de ninguém, né? As pessoas se sentem livres, elas falam o que elas querem, elas podem opinar, elas podem criticar, elas podem se expor, né? Que acaba democratizando muito esse ambiente virtual. Então, quando a gente vê aí, tem que legislar, tem que regulamentar, tem que isso, tem que aquilo, você vê muita ideia de travar essa democracia. A pessoa
faz o que ela quiser. Aí também você começa a ver muita falsidade, também você vê mentiras, também você vê verdades, então acaba que aquilo é uma terra de ninguém, né? Qualquer um pode falar o que quiser. E o que temos de tendências, né, nessa relação de oportunidades virtuais? Bom, a gente tem aí alguns modelos surgindo, né? E aí esses modelos eles acabam sendo muito virtuais, né? Então, elas quebram esse limite territorial, né? Esse limite do meu país, né? Do meu estado, do meu município, né? Então, ela acaba indo e consolidando uma organização totalmente virtual. E aí isso faz com que a organização também ela possa atuar em qualquer lugar do planeta. Faz com que a gente consiga ter geração de qualquer tipo de empreendimento, né? Tanto da educação, tanto de logística, como de criação, como de eletrônico. Então, você tem qualquer tipo de empreendimento. Por quê? Porque hoje é online, porque poderia, algumas coisas não vão ser online, né? Nunca, por exemplo, uma extração de minério, nunca vai ser online. Mas o transporte pode basicamente ser controlado de maneira online, né? Eu posso controlar esse transporte de maneira online, posso controlar todo o material com um sistema muito bom e online. Então você começa a perceber que muita coisa vem mudando, né? E vai abrindo novas oportunidades. Olha, para pessoas que sabem trabalhar com internet, para pessoas que sabem gerar conteúdo, para pessoas que sabem trabalhar com novos meios de pagamento, para pessoas que sabem se comunicar pela internet, pessoas que sabem trabalhar com vídeo, som, com internet, né, com essa tecnologia, né? Então, assim, também é uma oportunidade para vocês estar pensando em no que eu posso trabalhar, né? Acho que a internet é um foco também. Então, a tendência é a gente conseguir trabalhar muito bem com a internet e, quem sabe, trabalhar muito mais particularizado. As pessoas têm necessidades personais, assim, tipo, pessoais, né? Então, as pessoas querem, na prática, ser atendidas de maneira individual, né? Elas querem ser ouvidas, e não uma máquina atendendo. Então, a gente vai precisar também lidar com isso. São muitas pessoas, e aí eles começam a colocar atendentes virtuais, começam a colocar coisas ou formas de você é, já nem falar com o ser humano, né? Então a gente precisa também aprender isso, porque os novos empreendedores eles vão ter que lidar com essas mudanças, né? Lidar com essas mudanças de comunidades virtuais, né? De YouTubers, de adolescentes, de jovens, de coisas que os jovens estão falando que você sequer sabe o que está acontecendo no mundo deles, ou na dancinha do momento, na música do momento, para poder entender como que você vai lidar com o seu negócio, né? E aí, essa história de dancinha que eu estou falando para vocês, é essa ideia de você conseguir acompanhar a, toda essa mudança rotineira, quase diária, né? Que tudo muda de uma hora para outra, as coisas vão mudando e aí as pessoas vão se adaptando e nós não podemos ficar para trás, a gente tem que entender isso a partir dessa nova realidade, principalmente da internet, que vai mostrar como que a gente vai se
portar perante essas novas mudanças, né? Então, algumas pessoas que quiseram resistir a essas novas mudanças acabaram quebrando, né? Porque a internet ela é para quem consegue ser flexível, quem consegue entrar, quem consegue entendê-la. Então não adianta você ir para a internet e achar que o influencer falando mal de você não tem nada a ver, ele é só um moleque. Não, acho que tem que entender um pouco disso. Bom, esse era só o das oportunidades virtuais. Eu vou parar aqui essa gravação. E aí eu vou abrir para vocês conversarem, para a gente conversar um pouquinho, daí eu já continuo. Como é que para, né? Aqui.